Programa PVPet. Uma nova forma de cuidar do seu pet. Seu pet é um ser único e precisa ser tratado individualmente. O programa da família multiespécie. Medicina veterinária, preventiva e integrada. Sejam todos muito bem-vindos ao programa PVPet, um programa feito especialmente para a família multiespécie, para os tutores que têm os pets como membros da família e querem que ele tenha saúde, longevidade, com muito bem-estar. Eu sou Salete Cândido, sou médica veterinária, especializada em medicina preventiva e integrada, sou sócia fundadora da LM Hospital Veterinário já há 29 anos e idealizadora do PVPet, Planejamento de Vida Pet, feito especialmente para promover longevidade, bem-estar e muita saúde para os cães e gatos. Então, se você aí já está assistindo, compartilha com os seus familiares, compartilha com seus parentes, compartilha com seus amigos que têm pets em casa, porque aí sim você vai estar contribuindo para que mais cães e gatos tenham saúde, tá? E também coloca nos comentários a cidade que você mora e coloca também o emoji do trevo de 4 folhas, tá? Que é o símbolo do PVPet. Por quê? Porque aqui a gente constrói a sorte dos nossos pets todos os dias no estilo de vida, tá? E essa semana a gente está iniciando uma série nova, muito legal, tá? Eu adoro falar sobre esse assunto, né? Que é medicina preventiva. E aqui o tema dessa série é: o que o seu pet deve fazer de 12 em 12 meses para manter a saúde? Então, durante essa semana, hoje é o primeiro programa, até sexta-feira eu vou falar aí coisas fundamentais para ele estar fazendo a cada 12 meses. A manutenção, né, da saúde para você se preparar, para você poder fazer coisas que vão realmente colocar em prática, né, a longevidade do seu pet. Então, o tema de hoje, eu vou começar pelo começo, né? Vamos começar pelo começo, que é iniciando pelo check-up do seu pet, o ponto de partida. Então, para qualquer coisa que for ser feita para o seu pet, a gente precisa saber. É aquilo que eu já falei aqui, né? A gente já está algumas semanas aqui com o programa, então eu já falei para vocês que é muito importante, né? Saber o ponto de partida. Eu vejo aqui, né, na rotina hospitalar, que muitas famílias aguardam, né, para fazer um check-up, para fazer exames, quando o pet já apresenta sintomas, quando ele já está apresentando ali algum adoecimento, né? E aí a família já vem com um turbilhão de emoções, já tem que fazer uma série de coisas ao mesmo tempo, né? Ela fica, às vezes, perdida, às vezes ela não tem nenhum histórico passado de exames, ainda não fez nenhum exame, nunca fez um ultrassom, nunca fez um eco, e aí quando a gente dá um diagnóstico, né? Tem algum achado ali em algum exame, a pessoa fica na dúvida, nossa, mas desde quando será que tem isso? Será que já tem há muito tempo? Será que não tem? Então, quando a gente faz esses exames a cada 12 meses, a gente vai vendo a progressão das coisas, né? Então, até aqui, nesse ponto de partida, tá tudo bem, os exames estão bons, está funcionando tudo direitinho, anatomicamente está tudo certo, não tem nenhuma alteração. E aí, a gente vai fazendo isso a cada 12 meses. Isso é triagem, tá? São exames, assim, de rotina que precisam ser feitos. Por quê? Porque a gente consegue pegar precocemente qualquer alteraçãozinha e já faz o ajuste da rota. Já faz o ajuste da rota nos próximos 12 meses, né? Eu falo muito que a prevenção, as pessoas, elas pensam, às vezes, na cabeça delas, culturalmente, que a prevenção é fazer o check-up, mas o check-up é só saber o momento, naquele momento, o ponto de partida que o pet está. A prevenção realmente são as ações que a gente faz depois que a gente tem essa informação, porque aí, baseado no estado de saúde dele atual, né, nos níveis de adoecimento, que eu já falei aqui, né, no programa PVPet, tem um programa que eu explico só sobre os níveis de adoecimento, que são 4, né? Que é o energético, sensorial, o funcional e o estrutural. A gente sabendo, mapeando isso, consegue passar aí
as ações para o estilo de vida nos próximos 12 meses. E você começa a implementar, a saúde está aí, tá? São nas ações que a gente vai fazer, tanto em casa, como pelos profissionais, como os médicos veterinários que vão fazer ações também no hospital, tá? E tudo preventivo, mesmo que ele não tenha sintoma nenhum. E é isso que eu vou falar essa semana, tá? Hoje, então, a gente está começando aí com o ponto de partida, né? Então, lógico que aqui no hospital, como a gente já trabalha com a medicina preventiva já há muitos anos, com o PVPET também há muitos anos, né? Já impactamos aí muitos, mais de 5 mil pets, né, com a medicina preventiva. Tem muitos tutores que já fazem isso aqui, né? Já fazem todo ano, né, essa prevenção, fazendo as ações de saúde, e aí eles colhem os frutos disso. Por quê? Porque eles têm clareza das coisas que estão acontecendo, a gente vai sempre ajustando, vai mantendo o pet saudável, não deixa sair do trilho, sabe? A gente consegue manter ali uma rotina saudável para ele em cada fase de vida, porque cada fase, cada pet é único e cada fase de vida tem uma necessidade. Então, não adianta você montar um plano quando ele é jovem e querer manter esse mesmo plano, né, por anos, porque chega uma hora que não vai resolver aquilo mais para ele, né? Tudo vai tendo que ser ajustado. E para eles é muito rápido, né? Porque o ano deles equivale a mais 7 anos nossos, né? Então, o envelhecimento deles é mais rápido do que o nosso. Então, a gente não pode bobear, né? E aí, então, eu trouxe para vocês, é, quero contar para vocês sobre uma experiência que eu tive, né, com uma cachorrinha e que ela chamava Barbie, tá? Eu vou contar um pouquinho sobre a história dela para vocês hoje, porque ela foi assim um exemplo para mim disso que eu estou trazendo hoje, dessa semana, do que a gente vai falar aqui nessa semana, né? Porque a gente conseguiu fazer muita coisa com ela durante a vidinha dela, né? E ela viveu aí 18 anos com a gente, né? Então, saber, quando a gente tem a clareza, né, o poder de escolha e que a gente pode dar o direcionamento aí de ações de saúde, é o melhor dos mundos, né, pessoal? É o melhor dos mundos, né? E a gente sabe que a gente tem a certeza, né? Todos nós vamos morrer um dia. Todos nós. Inclusive os nossos pets. E eles vão morrer mais cedo que nós, né? Isso é uma certeza que a gente sabe. Mas o que importa é a gente saber como que eles vão viver do nascimento deles até a hora da partida deles. Como que vai ser, né, o envelhecimento deles? Porque essa jornada pode ser com bem-estar, pode ser com saúde, pode ser longa, né? Mas a gente precisa olhar para isso, ter clareza e saber o que precisa ser feito, precisa de direcionamento, né? Então, quando a gente fala de longevidade, é sobre isso que a gente está falando, né? É sobre viver bastante, mas viver com bem-estar. Ninguém quer prolongar uma vida aí de sofrimento, né? Prolongar uma vida de um pet que não tem qualidade de vida, né? Então, importa sim ter eles com a gente por mais tempo, mas com bem-estar, tá? Então, eu vou trazer aí, né, para vocês essa história, tá? Que é bem emocionante. E outra coisa é que todos os pets, quando eles vão chegando ali no final da vida, né? Eles vão apresentar vai ter um agravamento, alguma coisa vai acontecer, que vai depender aí da predisposição dele, do estilo de vida dele, né? E pode ser que no final da vida eles tenham que ter alguns cuidados paliativos, pode ser que eles tenham ali um agravamento do envelhecimento no final da vida, e isso faz parte da transição para a morte, né? Então, sempre vai ter um motivo, né, para a morte, quando é uma morte natural. Sempre vai haver um motivo, né? Se não for uma morte por acidente, uma morte por acidente ambiental, atropelamento, envenenamento, uma morte assim, né, drástica, ou picada de algum inseto, animal peçonhento, o adoecimento em si, quando tem uma progressão, é ele que vai levar ali depois à morte, né? A falência dos órgãos, tudo mais. Então, a gente precisa entender disso, até falar um pouco disso,
porque é dessa forma que a gente vai planejar aí o futuro, né? Os passos aí para os nossos pets, tá? Então, né, a Barbie, ela fez parte de uma das fases mais bacanas, assim, sabe? Porque ela acompanhou meus filhos desde a infância. O Gustavo tinha 2 anos quando a gente pegou ela. É, E aí, até, né, por 18 anos, ela ficou com a gente aí, alegrando bastante. Ela era uma cachorrinha da raça maltês. Eu chamava ela carinhosamente de Barbilix. E então, ela assim, alegrou minha casa com os meus filhos, era uma festa. E vou colocar aí a fotinho dela para vocês verem nela aí. Que bonitinho, olha o tamanhinho dela, pessoal. A coisa mais fofa, né? Então, é, quando, né, ela chegou em casa, ela chegou em casa numa fase bem bacana, porque toda a vida dela, a jornada dela, foi junto na fase que eu estava mergulhada aí, né, na medicina integrativa, né? Então, eu tinha feito a pós-acupuntura e feito várias coisas, né? Fui fazendo uma quiropraxia, nutrologia, várias coisas, e tudo, né? Eu ia fazendo nela aí durante a vidinha dela, né? Sempre fui fazendo todo esse acompanhamento, tudo que eu falo para vocês aqui, pessoal, eu também faço com os meus pets, então é muito importante, né? E não só com os meus, com os nossos pacientes aqui também, né? É importante que vocês olhem com esse olhar, né, da medicina preventiva, né? E ela sempre foi muito brincalhona, feliz, e apesar de eu ter 2 filhos pequenos, né, que era uma loucura, né, porque trabalhando com 2 filhos pequenos, a gente proporcionava para ela um estilo de vida bem bacana. Ela tinha contato com a natureza, ela tinha alimentação balanceada, ela tinha companhia de outros pets, né, então ela socializava ali com outros pets, podia exercer aí os comportamentos naturais da espécie, que é rolar, cavar, tomar sol, né, então tinha o enriquecimento ambiental, ela teve uma vidinha muito boa, né? E, mas todos os anos a gente chegava lá, fazia o ponto de partida dela e fazia o ajustezinho na rota, tá? Quando a gente faz esse ajustezinho na rota, é o fundamental, porque a gente sabe, tem mais clareza ali do que é para ser feito, tá? Então, é, ó, vou colocar aí uma outra fotinho, que é ela e eu. Tá ela, aí ó, tá vendo? Com o Gu e a Bebel também. Ai, a Bebel também foi uma pet, assim, que viveu aí bem, muitos anos, extrapolou bem é, a média da expectativa aí para a raça dela, né? Ela partiu ano passado, e só que isso é história para outro programa, tá? Mas quando a gente foi perceber, né, que a Barbie ela estava tendo já algumas alterações, né? Foi quando ela estava com 17 anos, né? Que ela começou a ter umas síncopes, né? A gente via que ela caía no chão, assim, subitamente e levantava também logo em seguida, né? Não era característico de uma crise epilética, né? Apesar de a gente analisa, né, vê tudo, se é que pode ser crise epilética, o que pode estar acontecendo. Ela tinha também colapso de traqueia, então se podia ser alguma coisa, mas assim era tudo muito rápido. E aí a gente virou ela do avesso, né, para gente poder descobrir, né, o que estava acontecendo com ela e nada, né? Os exames dela não estavam dentro da normalidade, ela estava bem disposta, corria, brincava com apetite, né? Até tinha bastante apetite. Nossa, gente, eu fui buscar, né, as imagens para colocar nesse programa para vocês e difícil segurar a emoção, viu? Porque, nossa, a gente faz uma viagem no passado, né? Faz uma viagem no passado, eles marcam a nossa vida, né? Principalmente, nossa, quando são fases, assim, importantes, né? E então, eu quero trazer para vocês como que foram os últimos 6 meses da Barbilix com a gente, né? Que foi quando a gente teve o diagnóstico, né, do que estava acontecendo com ela. Então, ela começou, ficou com essas síncopes, a gente virou ela do avesso, não sabia o que tinha, até que um dia
a gente viu ela em casa, antes da gente vir para o hospital, né? E achou que ela estava estranha, estava quietinha, ela nunca faz isso, ela fazia, era mais bagunceira de manhã, ela acordava primeiro que todo mundo, já começava a chamar a gente, né? E aí ela estava quietinha, deitada, e aí quando ela levantou, que a gente chamou ela fez uma diarreia. E, nossa, a gente pegou ela, já trouxe ela para o hospital e começamos a fazer ali os exames para saber o que estava acontecendo, né? Então, quando a gente fez o ultrassom, foi detectado que ela estava com uma peritonite, né? Ela estava com todo inflamada ali o revestimento ali do abdômen, né, a parede do abdômen, estava com pancreatite, e estava com uma suspeita de sangramento no baço. Então, assim, né? Aí a gente rapidamente fez os exames ali pré-cirúrgicos. Quando fez o ultrassom também viu que ela estava com líquido, tinha líquido livre no abdômen, né? Aí a gente colheu esse líquido para fazer uma citologia e aí a gente detectou, né, assim, nessa citologia houve uma suspeita de câncer, né? De células neoplásicas malignas ali. E aí a gente tomou a decisão, com tudo que a gente tinha ali de informação no momento, de fazer a cirurgia, né? De abrir, fazer uma laparotomia exploratória para saber o que estava acontecendo. E aí, quando a gente viu no centro cirúrgico, né, que foi fazer a cirurgia, abriu o abdômen dela, ela estava tomada, né, com vários micronódulos, assim, todos os órgãos, intestino, parede, peritônio, né, que é a parede ali do abdômen. E então a gente colheu ali aquele material, tudo, mandou, né, terminou a cirurgia, ela passou bem na cirurgia, ficou tudo bem. E aí a gente mandou para análise e realmente o diagnóstico, né, foi um diagnóstico assim de um câncer raro, né, que só dá em 0,2% dos cães e que não tinha como fazer tratamento, não tinha tratamento de químio, não tinha como fazer cirurgia, estava tudo tomado, né, o abdômen dela. E aí, então, a gente fez ali juntou a equipe médica, os especialistas, né, para discutir o que a gente ia fazer dali para diante com ela, né? E aí a gente decidiu que ela ia ter a vida normal, que ela ia seguir com a vidinha dela, né? Fazendo já o que a gente já fazia já há bastante tempo com ela, que eram as terapias integrativas, né? Para a gente poder melhorar todo o quadro dela, né? Para ela não ter dor, para ela não ter desconforto, para ela ter apetite, bem-estar, disposição, energia, né? E foi isso que a gente fez. Ela voltou, vou colocar a imagem dela aí, que ela voltou super bem, né? 15 dias depois, aí, olha que bonitinho, que ela já está da cirurgia. E aí, um mês depois, já tinha voltado ao normal, como ela sempre foi, né? Ó, dá uma olhada nesse vídeo, a bagunça dela, rolando, cavando, fazendo bagunça, né? Tipo, ela não tinha dor nenhuma. Imagina, para 17 anos, ela estava para fazer 18 anos, né? Ela chegou a fazer 18 anos, né? Antes dela falecer. E olha a disposição dela, né? A bagunça aí, ela fazendo, né? Com rolamento, chacoalhando, tinha energia, latia, chamava, né? Interagia. E então, né? A gente continuou fazendo a vidinha que segue dela, né? Ela saía para passear, ela adorava passear. Então, eu vou colocar aí, olha aí o videozinho dela passeando.
fazendo o grounding dela, né? Fazendo aterramento, tendo contato com a natureza, tomando solzinho e, né, sendo feliz. Porque o que a gente falou, não, se agora ela está chegando no momento aí de declínio dela, né, de final de vida, então que sejam os melhores meses, que ela tenha os melhores momentos, que a gente aproveite cada momento com ela, né, sem sofrimento, sem tristeza, né, porque eles percebem, se a gente fica com dó, com sofrimento, né, sofrendo ali, eles captam isso, né, então a gente tem que fazer esses momentos serem os melhores, né? E foi isso que a gente foi fazendo, né? Então, ela continuou com os passeios matinais, é, e aí, também vou colocar aí, ó, eu reforçava ali para ela muito, né, o quanto ela era amada, né? Tive essa oportunidade de ter esse tempo, eu e toda a família, né, da gente poder estar falando, demonstrando esse amor para ela, né? Para ela se sentir sempre amada, segura. E mamãe te ama, mamãe te ama. Então, são essas coisas que são importantes a gente parar para pensar, né? Porque depois que chega, passa tanto tempo, né? Para passar tanto tempo, tem que haver uma construção, que foi o que a gente fez com ela, né? Tem que haver uma construção de saúde no estilo de vida para ela chegar nesses 18 anos, né? E para ela chegar e ter um diagnóstico e se manter bem até o final da vida dela, também precisa ser feitas ali ações, né, de saúde, né, terapias, coisas que ela vai realmente passar bem, né, durante todo esse período, né. A família também, né, tem que ter essa consciência, tem que conversar sobre isso, falar, pessoal, vamos ficar bem, né, porque, poxa, olha só, olha quantos anos ela já viveu, vamos dar os melhores dias para ela agora, né. E assim seguiu, né, vocês podem ver aí pelas imagens. E aí, nesse outro videozinho aí que eu vou colocar para vocês. Vem, Bebelix. Vem. Vem na gaminha, vem. Opa! Neném. Hã? Ai, que gostoso, né? Vem. Foi no dia 6 de dezembro, foi o último domingo dela, né? A gente levou ela no vilarejo, né? Que era um lugar que ela amava ir, que era uma chácara na represa, né? Que era para a equipe médica aqui do hospital, né? Na época da pandemia, né? Que era um local de descanso lá, que a gente ia lá para se reenergizar também. E aí a gente levou ela lá, ela viu, teve contato, ela adorava ver os passarinhos, ela adorava caminhar por lá. Aí ela ficou lá deitadinha com a gente ali, ó, que nem nessa fotinho lá na represa, vendo os patinhos que estavam passando, né? E aí nessa semana foi o declínio dela, né? Que ela declinou e ela faleceu no dia 10 de dezembro, né, de 2020, de morte natural. E aí depois a gente jogou as cinzas dela aí nesse lugar lindo que ela gostava, né, no vilarejo, tá? E essa, né, foi a última foto que a gente fez em família com ela, que foi em 2020. Estávamos aí todos reunidos, né? Eu, a Elô, o Gu, o Ronaldo, né? A Lola, a Bárbara, a Docinho, Cacau. E então, foi um privilégio, né? Ter passado esse tempo com ela dessa forma, né? É, que, que foi uma forma de muita felicidade, muita energia ela tinha, né? E viver todo esse tempo que ela viveu, né? Pensando que, em média, uma maltese viver de 14 a 15 anos, ela ultrapassou a expectativa aí de vida para a raça dela e foi até os 18 anos com bastante energia, né? Pessoal, e por que eu estou contando essa história triste para vocês, né? Porque a história, no final, é triste, porque sempre que a gente perde o nosso pet, sempre que eles morrem, é triste, né?
Vocês que têm sabem como é que é. Mas é porque a Barbie, para mim, realmente foi um exemplo, né? Foi um exemplo de vida saudável, vida feliz, de longevidade, de bem-estar. Então, é, é isso. Quando a gente fala de longevidade, não existe vida eterna, né? Então, vai ter um ponto, vai chegar, vai ter um ponto final, né? Então, a gente tem que olhar para isso. Você não vai esperar chegar ao ponto final para fazer as coisas. Não. Você começa quando é filhote, é no primeiro ano de vida, né? E é sobre isso que eu vou falar hoje, né? Quando a gente fala do ponto de partida, é importante porque realmente, para a gente traçar os planos sem sobrecarga, sem correria, sem loucura, estresse, coisas que você vai fazer ali em 12 meses, né? Então você começa com o ponto de partida e depois você tem ali 12 meses que vai fazendo as coisas, né? No tempo programadas, né? De forma que não dá aquele corre, né? E você consegue programar também. Todo mundo tem vida corrida hoje, trabalha fora, né? Então, é, quando a gente detecta precocemente, né? E aqui a gente consegue detectar muita coisa precocemente, a gente às vezes evita que o envelhecimento progrida rapidamente. Por quê? Porque os nossos pets começam a envelhecer a partir do momento que eles nascem, né? Eles começam o processo ali já de envelhecimento. E existe uma grande renovação celular. Então, se a gente for fazendo tudo para cada fase de vida deles, é, dando tudo que é preciso para cada fase de vida, eles vão vivendo muito bem cada vez mais. Mas precisa pensar nisso, precisa olhar para isso, né? Então, o intuito da medicina preventiva, né, é retardar o envelhecimento do organismo com qualidade de vida. E para isso serve, né, todo o trabalho que a gente desenvolve aí, tá? Então, eu quero trazer para vocês a importância, né, dessa checagem e desse mapeamento a cada 12 meses, desde a primeira fase de vida. Então, por que que eu falo que é a cada 12 meses, pessoal? Por quê? Porque quando a gente fala que é anual, ou que é uma vez ao ano, às vezes acontece assim, vamos supor, o tutor faz em janeiro de 2024 um check-up, aí a gente sabe o ponto de partida. Aí, às vezes, está tudo bem, a gente passa as ações de saúde ali para os próximos 12 meses, né? Faz o planejamento, que seria até janeiro de 2024, mas aí ele volta em novembro de 2025. Já deu quase 2 anos. E aí já passou tempo demais de um para outro. Por isso que, quando eu não gosto de falar anualmente, porque às vezes a pessoa confunde, ela fala, fiz em 2024, fiz em 2025, porém fez no janeiro de 2024 e final de 2025. Deu muito tempo. Então, é legal programar um mês, né, do ano, que você sabe que toda vez naquele mês é o mês que você vai fazer o check-up, saber o ponto de partida para realmente poder fazer o ajuste da rota e startar os próximos 12 meses ali de ações individualizadas, né, para o seu pet, tá? Então, quando chegar nesse mês, vamos dizer que seja todo mês de setembro, né? Você vai levar para uma consulta preventiva, né? E aí, o que que é importante saber? Bom, o profissional ele vai pegar o histórico de saúde, né? Então, se você já faz isso todo ano, com recorrência, ele já vai ter ali os exames que foram feitos há 12 meses atrás, já vai ter ali o histórico, né? Ele vai querer saber como que foi esse último ano, né, do seu pet. Agora, se às vezes a gente pega tutores, famílias, que o pet já está há 5 meses, há 5 anos, né, na casa com a família e não tem exames, porque ele nunca apresentou nada, nunca teve nada. Então, assim, a gente nem sabe quando faz o exame e detecta alguma coisa, detecta alteração estrutural, anatômica ou funcional, a gente fica sem saber desde quando isso pode estar acontecendo, porque a gente não tem história, né? Mas aí isso muda de família para família. Por isso que a gente fala que é importante, desde o primeiro ano de vida, ter esses documentos, ter tudo isso documentado, para ter esse histórico, a gente saber ali quando que começa a acontecer qualquer coisinha para poder ajustar, tá? Então, vai saber todo esse histórico, vai saber a percepção do tutor em relação ao pet, assim, como que se percebeu, teve mudança de um ano para o outro, né? Se mudou alguma coisa. Vai querer saber, vai avaliar ali para saber no momento atual como é que tá.
e ninguém melhor do que o tutor, a família, para falar, passar essas percepções, né? Muitas vezes no consultório a gente não tem essa percepção. Quem convive com o pet no dia a dia é que vai dizer, saber como que esse pet teve alguma mudança, né? Nos últimos tempos, tá? Aí vai precisar avaliar o score corporal para saber se ele está bom, está acima do peso, abaixo do peso. Isso é importante porque a obesidade diminui, né, o tempo de vida dos pets, então não pode ter sobrepeso, né? O sobrepeso é considerado uma inflamação do organismo, então o pet inflamado, a inflamação leva ali ao adoecimento. E também vai observar ele andando, aí vai fazer os exames, vai ver os parâmetros vitais, né? Então, temperatura, ausculta de pulmão, coração, intestino. Vai avaliar, palpar todas as articulações, toda a paravertebral, ali, a regiãozinha da coluna, para ver se ele tem dor, se tem alguma coisa, se tem linfonodos infartados, então a gente palpa os linfonodos. Vai avaliar a boquinha, os dentes, vai olhar o ouvido, né? Vai olhar as patinhas, ver se está tudo bem, olhar os coxins. Então, fazer aquela avaliação física, né, bem completa, isso faz parte, né, ali do ponto de partida. E aí a gente começa ali com uma triagem, pedir alguns exames, tá? Tem exames que todos os pets têm que fazer, não importa a fase de vida. Todos têm que fazer a cada 12 meses. E tem exames que vão depender da predisposição daquele pet, daquela raça, que o veterinário vai precisar pedir, vai depender da região do ambiente que esse pet vive, pode ser que tenha exames a mais por conta disso, vai depender se ele está apresentando de alguma coisa ou não, pode ser que tenham exames a mais que vão ser feitos de forma individual para ele. Mas exames que já são feitos para todos, então, o hemograma tem que ser feito para todos, tá? Os bioquímicos que vão dar as funções dos órgãos tem que ser feito para todos, tá? É triagem. Dependendo aí da idade e da fase de vida, também vão ser pedidos exames hormonais, as vitaminas, dosar as vitaminas do organismo e alguns hormônios, tá? Para a gente poder ver se está tudo bem, se está dentro do nível desejado, tá? Se está abaixo, se está acima, isso é muito importante, tá? A gente saber. E aí a gente vai para os exames estruturais, vai fazer ali ultrassom abdominal, aí vai ver se tem alguma alteração anatômica, então faz toda aquela avaliação, né, nos órgãos, para saber se está tudo bem, se encontrar alguma coisa, a gente já poder ver o que pode ser feito. Vai fazer o eletrocardiograma e o ecocardiograma, que são os exames cardiológicos, para a gente fazer a avaliação cardiológica do PET, tanto da função quanto da parte anatômica, estrutural, né? Saber se está tudo bem, se a gente pode ficar tranquilo com isso, né? Raio-X de tórax, a gente faz avaliação pulmonar para saber se está tudo ok, né? É bem importante também. E muitas vezes, dependendo da predisposição, do porte, do que o tutor vai trazer de informação ou da avaliação física, pode ser também que o veterinário peça o raio-x de outras partes do organismo. E dependendo dessa triagem, do que for encontrado, pode ser também que o veterinário sugira o aprofundamento dos exames. Então, o aprofundamento ali do que foi pego na triagem laboratorial, ou o aprofundamento dos exames de imagem, né? Que aí já parte para exames vão dar mais detalhamentos, como a ressonância magnética, a tomografia computadorizada, né? E aí, então, a princípio, a gente vai fazer uma triagem, tá? E aqui na LM, a gente também faz já há muitos anos uma avaliação por biorressonância. Essa avaliação por biorressonância, ela nos dá informações muito importantes para a gente utilizar nas orientações do estilo de vida para os tutores, né? Então, é um exame que para nós a gente faz para todos os pacientes que passam pelo PVPET, né? E aí isso daí nos dá dados que os outros exames não nos dão, e a gente consegue fazer ajustes muito importantes no estilo de vida, tanto na alimentação, quanto nos produtos que usa, várias coisas ali no ambiente do pet, tá? Então, por isso, né, que a gente precisa realizar esse mapeamento, esse ponto de partida, a cada 12 meses. Porque esses exames, por exemplo, lógico que se acontecer qualquer coisa, o tutor vai acabar voltando antes dos 12 meses, né? Porque esses exames eles podem mudar ali do dia para a noite, dependendo de alguma coisa que aconteça com o pet, né?
São exames que a gente está vendo ali o momento, então, principalmente os de função, dependendo do que ele comer, dependendo se ele tiver algum adoecimento, alguma doença do carrapato, alguma coisa, pode ser que, se acontecer isso, pode ser que em menos de um ano ele volte aí com sintomatologia, mesmo que ele tenha feito isso. Mas aí a gente vai saber, tá, isso é recente, foi agora, ele fez há 3 meses atrás, 6 meses atrás, toda uma checagem, todo um mapeamento, estava tudo ok. Agora está acontecendo isso. Então, a gente sabe que isso é uma coisa, a gente fica melhor para a gente depois fechar o diagnóstico, para todos os sintomas que o PET está acontecendo, para a gente pedir os exames, né? Então, você não fica naquele caos, né? De sem parâmetro algum, né? Sem saber o que está acontecendo quando começou, né? Então, isso daí é bem importante. E aí, essa checagem, quando a gente tem um ponto de partida, aí a gente traça as ações preventivas, tá? Elas que vão gerar o resultado, é ali que mora a medicina preventiva. E as ações vão ser feitas tanto na casa do tutor, quanto no hospital, na clínica, durante ali os próximos 12 meses, de forma programada, tá? E nos próximos programas eu vou trazer sobre essas ações, né? Hoje eu falei sobre o check-up, o ponto de partida, a gente saber o momento, o que está acontecendo com o PET naquele momento. E agora, aí nos próximos programas, eu vou falar de coisas fundamentais para serem feitas a cada 12 meses. Precisam ser feitas a cada 12 meses. Isso é medicina preventiva, tá, pessoal? Bom, hoje eu vou ficando por aqui. Espero que esse conteúdo tenha dado clareza para vocês, né, sobre medicina preventiva. E se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreve no canal da LM Veterinária e bota lá, vai no sininho das notificações, porque a gente está com os vídeos diários aqui, você vai ser notificado dos vídeos de segunda a sexta às 8 da manhã, diariamente, trazendo muito conteúdo importante, relevante para a saúde aí do seu pet. E lembrando que seu pet é um ser único e precisa ser tratado individualmente, de acordo com a sua espécie, raça, idade, porte, biotipo, estilo de vida que ele tem no ambiente e com a sua família, tá? Tudo isso importa na hora da gente passar as recomendações. Então, contem comigo nessa jornada e amor, atitude e ação. Cuidem-se.